Fala pessoal, como andam os estudos? Bom, com toda a certeza, alguma questão na sua prova vai ser relacionada a diabetes. Então, a gente precisa dar uma revisada, estudar um pouco de diabetes, porque é uma questão que pode ser certa na sua prova de concurso, na sua prova de residência. Então, começando. A diabetes, a gente sabe que leva a alteração não só no metabolismo dos carboidratos, mas também de proteína e de lipídios. E ela, com toda certeza, o principal sintoma é a hiperglicemia. Então, o que se observa aí, aumento de glicemia. Por quê? Por alteração na sua ação da função pancreática endócrina. Então, você vê alteração aí na insulina, não só na produção de insulina, mas também na sua ação. Então, por alteração aí a nível de receptores. Resumindo aí, temos alguns tipos de diabetes. A mais comum é tipo 1 e a tipo 2, mas a gente também tem a diabetes gestacional e tem diabetes também relacionada a outras doenças. Então, secundária a outras doenças, como a pancreatite crônica, e por aí vai, uso excessivo de corticoides, né, de uso crônico, mas na sua prova de concurso, gente, eles vão focar em diabetes tipo 1 e tipo 2, que é o que a gente vai adentrar agora. Então, falando na nutrição, como é que é a conduta nutricional no paciente com diabetes, é importante a gente guardar essas informações aqui. Observem o seguinte, que em relação a carboidrato, em relação a lipídio, a gordura, a recomendação, gente, é em relação à população saudável. Então, não tem tanta alteração. Carboidrato, segundo as DRIs, é 45 a 60, então não muda na diabetes. Gordura, a mesma coisa, vitaminas e minerais também, assim como o sódio. O que é que a gente precisa estar atento quando se fala em diabetes? O que é que muda? Bom, sacarose, então desde 2015 mudou a recomendação, então menor que 5%, a recomendação de sacarose. E Alessandra, então você está querendo me dizer que quando estiver na prova dizendo que está liberado açúcar, sacarose, para o meu paciente com diabetes, tá certo essa questão? Está. Então tá liberado, por quê? Gente, o açúcar, tanto o carboidrato simples, o açúcar simples, quanto o carboidrato refinado, o complexo, ambos vão aumentar a glicemia. Então, 100% do carboidrato ele é absorvido, independente de ser um açúcar simples, independente de ser um carboidrato complexo, ok? Então, tá liberado sim sacarose no planejamento alimentar. Frutose, em relação à adição, então xarope de milho, frutose não é adicionado. Claro que as frutas estão incluídas sim, ok? Fibra alimentar. O que é interessante saber, gente, na diabetes tipo 2, não está errado se vier na sua prova que pode ser liberado até 50 gramas de fibra. Então, não está errado, é 30 a 50 gramas mesmo, tá? Então, se tiver uma questão dessa, marca como certa, tá? Então, tá aumentado realmente a recomendação de fibra. Gordura total, como eu falei, a recomendação é igual à população em geral. Gordura saturada cai para 6%. E aí, temos aí poli, mono, colesterol menor que 300 miligramas. Então, recomendação de população geral. Aumenta um pouco mais proteína, mas a gente vai especificar cada um deles a partir de agora, começando pela energia. Então, quanto de VET se oferece para um paciente com diabetes? Gente, é adaptado à necessidade dele. Então, paciente obeso, dieta hipocalórica. Paciente desnutrido, dieta hipercalórica, ok? O que se sabe? Que, no geral, a gente tende a prescrever uma dieta hipocalórica para paciente com diabetes tipo 2. Por quê? Quase 90% desses pacientes apresentam algum grau de excesso de peso, então sobrepeso, obesidade. O que se traz? Que essa redução de peso para esses pacientes com excesso de peso traz benefícios. E os benefícios não só de controle glicêmico, mas também de melhora de perfil lipídico, de melhora de pressão arterial. Então, é importante essa perda de peso e essa redução aí em 5%, ok? Quanto que eu vou oferecer? Uma redução de 500 a 750 calorias por dia, ok? Então, 500 a 750 calorias são informações que podem estar na sua prova e que é importante a gente guardar para lá, ok? Em relação a carboidratos, como eu disse, a recomendação das DRIs, 45 a 60%, não oferecer menos que 130 gramas de carboidrato
Porque o nosso cérebro, ele é dependente de carboidrato. Então, a gente precisa oferecer pelo menos 130 gramas de carboidratos. E isso é a recomendação das DRIs para a população em geral, incluindo aí também diabetes. A quantidade e a qualidade desse carboidrato vai sim influenciar na melhora do controle glicêmico. Não é à toa que índice e carga glicêmica, eles são considerados interessantes serem considerados em relação ao seu plano alimentar, ok? Como eu disse, sacarose não vai aumentar mais a glicemia do que um outro tipo de carboidrato, né, um outro carboidrato complexo, por isso está liberado até 5% do VET de sacarose. E não vai se recomendar a adição de frutose nos alimentos, como a gente viu, tá? Então, xarope de milho não se recomenda, adição de frutose à parte, fora fruta, não está recomendado. Quando você fala em fibra alimentar, a gente lembra aí que o mínimo é de 30 a 50 gramas. Tomem cuidado, porque você oferecer logo de cara 50 gramas para o paciente, ele não está acostumado a consumir fibra, já dá 50 gramas para ele. Com toda certeza, esse paciente vai apresentar inicialmente algum desconforto gástrico e aí não é interessante, distensão abdominal por conta dessa fermentação aí das fibras solúveis. Então, tem que ser avançando, tem que aumentar essa quantidade de fibra aos poucos. E lembrar, gente, que a fibra solúvel, ela gera benefício de controle de glicemia, controle de perfil lipídico. A fibra solúvel, então psyllium e tal. Então, a viscosidade aumenta aí o retardo, faz o retardo do esvaziamento gástrico e, por consequência, essa absorção do carboidrato vai ser lento. Então, fibra solúvel. Quando você fala de fibra insolúvel, ela não altera a melhora de carboidrato, não altera a melhora de perfil glicêmico, ok? Quem que altera? Fibra solúvel. Fibra insolúvel, não. É interessante a fibra insolúvel por outras coisas. O paciente está com excesso de peso, gera saciedade e faz com que o paciente perca peso. Mas dizer que ela está influenciando aí no controle do carboidrato, não, ok? Então, ela não retarda a absorção de carboidrato. Quem faz isso? Fibra solúvel. Quando a gente fala de gordura total, recomendação geral das DRIs, 20 a 35%, redução aí de 6% do VET de gordura saturada, ok? Lembrar que trans, evitar o máximo, e aí lembre-se que a Anvisa considera zero de trans aquela porção do alimento que tenha menos que 0,2 gramas de gordura trans, tá? Poli e monoinsaturados. Interessante oferecer, lembrar que poliinsaturados quer dizer ômega 3, ômega 6 e monoinsaturado é ômega 9, tá? Colesterol, mesma que recomendação de população saudável, menor que 300 mg dia. E lembrar que o ômega 3 deve ser prescrito. Então, consumir também ômega 3 na forma de peixes ricos em ômega 3. Então, pense aí que é interessante consumir 2 porções ou mais de peixes durante a semana, seria interessante para ter esse consumo de EPA e DHA, ok? Quando você fala de proteínas, é preciso pensar se esse paciente diabético tem função renal alterada ou se a função renal está preservada. Por quê? Função renal preservada, a gente pode chegar até 1,5 grama por quilo para esse paciente. Se esse paciente apresenta uma função renal deteriorada, então ele tem uma doença renal crônica, inclusive com microalbuminúria e redução da taxa de filtração glomerular, você vai dar uma dieta normoproteica, 0,8 gramas por quilo dia, ok? Então, função renal reduzida, 0,8. Função renal preservada pode chegar a 1,5, principalmente se esse paciente apresenta uma descompensação glicêmica, uma alteração na glicemia. Então, a gente pode dar uma dieta hiperproteica. Em relação a vitaminas e minerais, gente, recomendação geral das DRIs, claro que alguns micronutrientes vão ser importantes para pacientes diabéticos. Então, o cromo é importante, o zinco. Então, alguns nutrientes vão ser importantes, o magnésio. Por quê? Vários micronutrientes, o fato de o medicamento, uso de medicamento, perdas na urina por conta, né, de alteração que leva tudo isso embora. Então, tudo isso daqui pode levar a alteração em vitaminas e minerais, tá? Então, consumir
o que se recomenda? 2 a 4 porções de frutas e 3 a 5 porções de hortaliças cruas e cozidas. Essa é a recomendação. E tem muita questão de prova perguntando isso aqui, gente. Então, é importante a gente guardar 2 a 4 porções de frutas, 3 a 5 de hortaliça. E sódio, a gente viu que é 2.000 miligramas de sódio, que equivale a 5 gramas de sal. E adotar a dieta DASH. Lembre que aquela dieta DASH rica em frutas, verduras, leites magros. Por quê? Porque ele acaba controlando aí todo esse perfil metabólico, incluindo o controle glicêmico. E aí, vamos para uma questãozinha para a gente fixar essa informação. A questão fala o seguinte: no paciente diabético, é importante focar na quantidade e na qualidade do carboidrato consumido. A gente viu isso. Então, a questão está perguntando a opção correta dentre aí os carboidratos, tá? Letra A fala o seguinte, que é prioritário que as fontes de carboidratos elas sejam distribuídas em quantidades equilibradas ao longo do dia. Com certeza. Se a gente sabe quanto que está oferecendo a cada refeição de carboidrato, a gente tem um controle, a gente tem uma euglicemia, um controle glicêmico. Não é à toa que a contagem de carboidrato é interessante para pacientes diabéticos e logo de cara a gente já vê a resposta. Por que as demais estão erradas? Aqui diz que a sacarose deve ser excluída. Tem que ser excluída mesmo, gente? Não. Tem que oferecer até 5% do VET, lembram? Ok. Deve-se incentivar o consumo de alimentos de baixo índice glicêmico, como batata e pão integral. Opa! Até aqui tá certo. Mas batata e pão é considerado baixo índice glicêmico? Batata é considerado baixo índice glicêmico? Não. Então, aqui está errado. Deve-se recomendar o consumo de 25 a 30 gramas de fibra insolúvel, porque a fibra insolúvel diminui o tempo da absorção de glicose pelos enterócitos. Quem é que faz esse papel? É a fibra solúvel, tá? Então, e lembrar que a recomendação de fibras, em geral, solúvel e insolúvel, é de 30 a 50 gramas. Então, gente, é isso. Vale a pena se dedicar, dar uma lida lá nas diretrizes de 2017 a 2018, tá? Saiu uma nova diretriz de diabetes. Essa é de 2017 e 2018, vale a pena dar uma lida, pelo menos na parte da conduta nutricional, para vocês irem bem para a prova, ok? Então, bons estudos!